Olá, gente. Estou aqui com uma super personalidade da nossa música, não somente amazônica, como também brasileira, que é um filho dessa terra de Manaus. Coari. Aliás, de Coari, né? Desculpa. Que é o Raimundo Newton, né? Queria antes de passar a palavra para o Newton, agradecer ao hotel. É a Casa dos Frades Hotel. Casa dos Frades Hotel. Casa dos Frades Hotel, que cedeu o espaço pra gente aqui. Tá fazendo esse bate-papo, que a gente vai falar um pouco da história dele, da carreira dele, do processo criativo dele e do que ele tem aí pra falar das coisas, dos projetos que ele está fazendo. E basicamente é isso. Newton, muito obrigado por estar aqui, cedendo esse pouco do teu tempo pra gente. E eu queria desde já te agradecer pela disponibilidade, por tudo. E que mais uma vez seja bem-vindo ao nosso calorzinho amazônico, né? Então, Newton, me conta um pouquinho, essa primeira parte. Como é que foi teu encontro com a música lá em Coari? Como é que foi a coisa? Como é que deslanchou? Como tu entrou nesse mundo da música? Pra gente começar. Certo. Bom, eu nasci na cidade de Coari, estado do Amazonas, 36 horas de barco subindo o rio e 24 horas descendo o rio. Então, o que eu lembro de Coari era aquelas bandas com saxofone que faziam festas, né? Mas tem um detalhe, eu morava assim numa região que era o Alto do Bode, porque Coari ainda era uma cidade bem pequena. Uhum. E numa situação de uma vizinha, tinha uma vizinha assim, ficava na rua da frente, assim, Uhum. Eu lembro de um rabequeiro, ou rabequista cearense, né? Eu fiquei assim, ele pegava o breu, passava, né? Aquilo me deu assim uma curiosidade. Mas foi essa cena que eu tenho na minha memória. Quando nós mudamos, quando a minha família mudou para Manaus em 68, uhum. Nós moramos lá na Cachoeirinha, no final da Avenida Getúlio Vargas. Sim. Não, Getúlio Vargas não, desculpa, Cachoeirinha, Carvalho Leal. Carvalho Leal. Que vai dar lá no Rio, né? Aí tinha umas palafitas lá. Olha. E depois nós mudamos para o Humaitá, que é na esquina da Carvalho Leal, para o Humaitá, na Cachoeirinha, perto do mercadinho da Cachoeirinha. Sim. Aí o meu pai conseguiu um trabalho de porteiro, porteiro não, ele era cuidador do prédio, como é que dá o nome? Vigia, né? Vigia. Ele fazia tudo, fazia até cafazinho. Uhum. No Conservatório de Música, o diretor era o Dirson Costa. Olha. Né? Através de uma vizinha nossa, falou para minha mãe. E aí meu pai começou a trabalhar. O primeiro registro que eu tenho do Conservatório de Música é de 72. Mas eu não lembro o ano que eu entrei. Foi o primeiro registro de notas. Foi 72. Que tu começou ali... Que eu fui no Conservatório e pedi. Tá. E eles... Tinha as tuas notas, as matérias que tu cursava. Isso. Então, quer dizer, eu entrei antes, né? Entendi. Porque eu já tinha estudado, né? Para ter nota, né? Sim. Então, acredito que eu entrei em 71, né? Sim. Ou meados. Entendi. Bom, essa iniciativa do meu pai foi que ele presenciou toda essa parte cultural, educacional, né? E que isso seria bom para a gente, né? Para os filhos dele, que eram 5, né? Então, essa decisão foi do meu pai. E eu comecei a estudar música lá. E o que eles fizeram no conservatório para a gente ter a possibilidade de escolher instrumentos, tinha uma sala enorme, eles colocaram vários instrumentos em cima de uma mesa. Eles pediram, olha, que instrumento você gostaria de aprender? Olha só. E o violino, né? Estava lá na mesa. Estava lá na mesa. Mas eu não só estudei violino, eu estudei violino, flauta transversal e também o piano, que é aquele piano suplementar. Sim. E por fora ainda estudei violão, por minha conta. Olha aí. Né? Nunca tive aula de violão, até hoje nunca tive. Bom, eu tentei tocar flauta transversal, até o Dirson Costa foi meu professor. Ele tocava flauta. Mas eu tinha tonturas, né? Eu tive bronquite asmática. Uhum. Bom, ele até falou, pô, cara,
muda para flauta. Mas eu não consegui. O violino eu decidi. Aí em 79, eu terminei o curso médio e queria fazer curso superior em música. Entendi. E não tinha. O conservatório era um curso livre de educação musical. Era curso livre de educadores musicais. Esse é o programa que tinha. Que educadores. tinha na época, né? Mas era um curso livre. A gente tinha aula com adultos, a gente era adolescente, tinha aula com adultos, né? Pessoas já de idade. Né? Entendi. Não podia, era criança, né? Pequeno. Aí depois criaram o curso de educação musical para crianças. Aí entraram meus irmãos mais novos, mas depois eles acabaram, porque a professora foi embora, eles acabaram esse curso de crianças. Entendi. Então só ficou adolescente e adulto. Né? Entendi. Então eu decidi ir para o Rio de Janeiro para entrar na Escola Nacional de Música, que é a escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Federal. E chama Escola de Música, que era a antiga Escola Nacional de Música, sim, que incorporou a universidade. Sim. Que é na Rua da Lapa ali. Sim. Antigo. É antigo, né? É antigo. E aí alguém me falou que tinha um professor, Carlos de Almeida, que era aposentado dessa escola. Entendi. E que estava dando aula na Mesbla. Era do lado assim, a Mesbla não existe mais. Ele tinha uma sala. E que ele dava aula e que ele cobrava muito pouco e tinha até alunos carentes, que ele até não cobrava, porque ele era aposentado e gostava de dar aula. E eu fui trabalhar com ele, né? Assim, alguém me falou, fui lá e ele começou a me dar aula. E foi no ano no final de 79 para 80, porque eu cheguei no Rio em 79, mas em outubro. E tu foi na raça pro Rio? Ali. Eu fui na raça, eu tinha um tio lá. Ah, já tinha alguém que podia te receber. O meu tio me ajudou. Ah, legal. Eu já tinha ido para o Rio de Janeiro, minha primeira viagem fora do Amazonas foi para o Rio de Janeiro, porque o professor Jorge Guest, que deu aula, que implantou o método Kodai, aqui, né? Eu falo Kodai, porque essa é a pronúncia, húngara. E ele falava Kodai. Quando eu falo Kodali, parece que não... Né? Porque eu aprendi com ele. Né? E ele foi aluno do Kodai. Entendi. Né? Do Kodai e do Bela Bartok também. Sim. E era um exímio pianista, George Guest. Sim. Bom, ele tinha uns amigos do Rio, o pessoal da ProArte, da escola da ProArte do Rio, que era de alemães. Olha né? só. E aí a ProArte tinha o famoso curso internacional de música em Teresópolis. Olha só, cara. E o diretor, né, convidou o Jorge Guest para dar aula lá, né, de piano e Kodai. O Jorge Guest fez uma maneira de a gente ir. Eu fui de ônibus, cara. Manaus, Porto Velho, Cuiabá, São Paulo, Brasília. Não. Uma semana viajando. Então eu tive essa experiência lá em Teresópolis, no Festival Internacional da ProArte. O Kohreuter estava lá. Olha. Carl Kohreuter. Veio um quarteto de cordas qual é a cidade? Frankfurt. Eu lembro do professor Klaus Assmann, já velhinho. E ele que foi meu professor de violino. Até a gente armou um esquema para eu estudar com ele de graça lá em Frankfurt. Ele falou, olha, eu posso te dar aula e posso te hospedar por um tempo, até você conseguir se ajeitar por lá, né? Ele fez isso, cara. Ele fez isso. Mandou cassete para mim gravado sobre o concerto número 1 de Bach, alguns estudos do Kreutzer. Ele mandou pelo uma aluna para chegar lá. Ele mandou pela uma aluna dele do Rio Grande do Sul, cara. E essa menina mandou para mim. Eu tinha esse cassete, eu ouvi, mas eu não entendia, né? E as aulas com ele falava... ele falando de alemão, te mandando o que tem que tocar... mas na aula, nas aulas em Teresópolis, tinha uma garota do Sul, descendente de alemães. Aí traduzia. Weber. Uma lourinha dos olhos, igual um anjinho, cabelo encaracolado, mas igual um anjinho. Uma alemãzinha. Alemãzinha do Sul, do Brasil. Sim. E ela... descobriram ela lá, ela estava lá e ela ia nas aulas para traduzir. Que legal, cara. Né? Olha, bom, legal. Então eu tive essa experiência lá no Rio. Né? Mas tu não chegou aí para Frankfurt, não? Não fui. Bom, aí, cara, o Carlos de Almeida, nos anos 80, no começo dos anos 80, falou, olha, ou no final dos anos 79, falou, olha, a Academia de Música Lourenço Fernandes, sim, do Rio de Janeiro, que é uma escola superior de piano.
abrir uma classe de violino. Porque você sabe que na história da música foi sempre o violino e o piano competindo. Sim. Né? Para chegar no Paganini e no Liszt. Sim, sim. Mas sempre foi assim, né? É. E agora é a sua chance de fazer o seu curso superior. Eu posso te preparar para você fazer o teste para entrar. E assim que aconteceu. E aí eu fiz, passei e ele conseguiu 50% de bolsa para mim. Só que, mesmo eu pagando só 50%, era muito, muito para mim. Era muito caro para na época eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, né? Meu time me ajudava ali, mas... Né? E aí, o meu pai, eu conversando com meu pai, não sei, ele falou, olha, eu posso conseguir uma bolsa de estudo para você, porque ele conhecia o reitor Mourão, né? Meu pai, porque ele trabalhava, nessa época ele trabalhava na reitoria, que era na Getúlio Vargas, no prédio da Getúlio Vargas, perto do INPS ali, o antigo INPS. Reitoria que fala da UFAM, né? Ainda era o A. Era o A, aliás. Era a Universidade do Amazonas. Amazonas. Estamos falando em anos 70, 80, né? Aí já é 80. Aí mas ainda era o A, realmente. Era o A. E aí o meu pai trabalhava no prédio da reitoria e ele era assessor de elevador. Uhum. Então, todo dia o reitor ia lá e o meu pai... Ele se deparava com ele. Aí meu pai, né? O reitor gostava porque o meu pai ficava contando história, né, de viagem pelo interior. O meu pai foi seringueiro, meu pai foi juteiro, meu pai foi pescador, meu pai foi agricultor. Muita experiência, Muita experiência, né? Naquela né, época. Cara? Então, eu acho que essa história, ele tinha acesso, ele ficava sozinho, ele e o reitor. O cara escutando, né? Aí ele falou, Raimundo, é simples. Só pede para ele mandar a declaração que ele é regularmente matriculado. Entendi. Eu consigo a bolsa. E foi assim que aconteceu. Eu comecei a receber bolsa da Universidade do Amazonas, e aí a minha vida, né, ficou tranquila, né, porque eu podia estudar somente. Mas o que aconteceu é que um belo dia eu entrei no prédio, era um prédio na Rua da Lapa, na esquina ali da Cecília Meirelles, da Sala Cecília Meirelles. Era o 7º andar, sabe, ou o 9º. E tinha depois do elevador tinha tipo uma sala de estar e a secretaria, né? Aí eu cheguei lá antes da aula, não sei, e sentei, e tinha sempre uns livros assim, né? Sim. E tinha o catálogo de curso da Universidade de Brasília, cara. Olha só. Aí eu fui lá na música. Quando eu me deparei com o currículo, né, do curso de música da Universidade de Brasília, eu fiquei encantado. Porque o meu currículo era muito limitado ao estudo do violino. E esse era mais dentro da licenciatura. E mesmo o bacharelado, tinha muito mais coisas. Tinha música de câmara, né? Tinha toda essa coisa. Aí, cara, eu peguei, na férias do meio do ano, né, que é o recesso escolar, eu peguei um ônibus e fui para Brasília. Né? Lá na universidade, direto do departamento de música. E o chefe do departamento de música era o Cláudio Santoro. Ele tinha acabado de chegar da Alemanha. Então foi assim, a primeira viagem em 77 para Teresópolis. Aí, cara, isso foi em janeiro. Aí, em julho de 78, eu fui para Campos do Jordão com o Eleazar. A minha passagem aérea foi pago pela Secretaria de Cultura. O Sérgio Cardoso conseguiu a passagem para mim. Eu fiz uma viagem para São Paulo e de volta, pago pelo Estado. O grande Sérgio. Sérgio Cardoso. Sim. O Sérgio Cardoso era do coral universitário. É mesmo? Essa eu não sabia. Claro, ele era. Tem toda uma história, cara. Tem que trocar essa ideia com ele. Ele me conhece, cara. Ele sempre me ajudou, o Sérgio. Legal. Então, aí em janeiro de 79... Não, em janeiro de 78 eu fui para Brasília por Civebra. Sim. E em julho para Campos do Jordão. E aí eu comecei, eu fiz mais de 20 cursos do Civebra, mesmo como professor, sabe? Então eu já tinha essa noção de Brasília, eu conhecia a escola de música. Quando eu fui em 80 para Brasília, eu já tinha esse conhecimento de Brasília e da escola de música, mas não da universidade. Porque a gente só ia, você ficava lá um mês só, né? Eu não tinha o que fazer lá. Bom, mas aí eu fui lá, eu falei com o Cláudio Santoro, que ele era o chefe do departamento. Sim. Falei, maestro, eu
eu quero transferir meu curso para cá. Né? Eu estou lá na Academia Lourenço Fernandes, estudando com o Carlos de Almeida. Ele falou, que bom, porque a gente está precisando de violinos, né? Para a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. Que hoje em dia é Cláudio Santoro também. Ele falou, olha, não tem problema não. Eu autorizo a sua vaga, você já está fazendo. Então você tem que fazer a parte burocrática. O trâmite de lá, né? Você encaminha, né? Eu vou abrir a vaga para você e você encaminha. Sim. Então eu não fiz teste em Brasília, vestibular. Entendi. Que eu fiz no Rio. A transferência, na verdade, né? Eu só fiz a transferência. Entendi. Eu podia até solicitar os meus créditos. Mas nessa época, Newton, o programa de Brasília, então, era bem superior ao programa lá da Lourenço Fernandes? Sim. Bem mais? Bem mais. Acho que por causa do Santoro também, quando chegou da Porque Alemanha. eles reestruturaram, O Santoro, ele não reestruturou. Quem reestruturou foi o professor Orlando Vieira Leite, que eu tive aula com ele. Mas quando o Santoro chegou, já estava estruturado. E ele só pegou e alavancou a coisa. Chamaram ele depois da... Porque coordenar. 85, lembra que 85 foi a abertura? Abertura da pós-ditadura, direta já. Só que o Santoro, ele era comunista. Sim. Mas ele não tinha feito nada. Ele não tinha participado de revolução. Então, só que eles tomaram conta da Universidade de Brasília em 60, 64, e mandaram todo mundo embora. E o Santoro era comunista. Sim. Então, o Santoro não aceitou as condições dos militares em 64. Aí convidaram ele, né, como compositor e regente. O que aconteceu, né, que eu terminei o ano lá de 80 e me inscrevi para o curso de verão de 81 de Brasília. Da Escola de Música. Que eu já cheguei lá, né, no começo, final do começo do ano, eu já tinha onde ficar. Que eles davam alojamento. Né? Sim. Eu fiquei lá, no curso de verão. Sim, foi um dos que ficou também nesse alojamento, quando eu te conheci lá, em 2006. Não todo mundo ficava lá. Todo mundo não, né? Mas, tipo, era isso. E, em 80, o Santoro e o Levino estavam fazendo teste para a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. A Escola de Música tinha uma orquestra sinfônica de alunos e professores da Escola de Música. Essa orquestra que foi a base para a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, que hoje em dia tem o nome do Santoro. E estava o Santoro e o Maestro Levino, que era o diretor da escola. Inclusive tem um nome lá dentro de um teatro que é Levino Alcântara. Alcântara, que é o teatro principal. Por isso. Né? Legal. E eu participei desse teste. Olha que legal. Só que eu não passei. Né? Foi? Mas, em 79. Quando eu fui para o curso de verão. Né? Tá. Mas quando eu fui para Brasília, né, como aluno já transferido... quer dizer que então no Civebra naquela época tinha uma seleção para você poder... Não, para a orquestra. Para a Orquestra do Teatro Nacional. Eles estavam fundando a orquestra. Tá. Entendi. A seleção era para ver se você ficava na orquestra A ou B. Quer dizer, tinha dois times. Assim, um mais adiantado e o outro... entendi. Eu sempre fiquei... Entendi. Bom, esse teste não era para selecionar os músicos para a orquestra. Já para... Sinfônica do Teatro Nacional. Sim. Né? Bom, mas quando eu cheguei em Brasília, né, eu comecei em março de 80, porque naquela época o curso começava em 80. Em março. Sim, o ano letivo. O ano letivo, né? Então, eu fiz todos os meus contatos, fui morar com um professor de viola da Escola de Música de Brasília, que ficou meu amigo e irmão, o Lene, né? E aí, eu comecei a ter aula e eu sempre praticava ao ar livre. O campus da universidade é grande, né? Sim. E eu sempre praticava ao ar livre. Aí são dois blocos, um aqui, outro aqui e o teatro aqui. Isso da UNB. Entendi. A sala do chefe de departamento ficava no bloco de baixo, porque tem uma subidinha assim. Entendi. E a sala do Santoro ficava no bloco de cima. Então tinha um caminhãozinho para ele, né? E eu estava praticando violino. Aí eu vi que o Santoro estava caminhando, mas tudo bem, ele fazia isso todo dia, né? E eu lá praticando violino. Aí eu notei que ele parou assim alguns segundos, ficou ouvindo, aí se aproximou de mim, porque ele era o meu professor orientador. Olha só. Tá? Porque ele que liberou. Uhum. E aí ele chegou para mim e falou, olha, você quer tocar na orquestra? Eu falei, quero. Amanhã você aparece lá, tal hora. Eu fiquei lá 1 ano e meio como estagiário
e mais 1 ano e meio, 2 anos como profissional. Pô, que legal. Mas aí, quando eu terminei meu curso, meu compromisso era voltar para dar aula na Universidade do Amazonas. Sim. No Conservatório de Música, como o Adelso fez. Sim. Só que o Adelso veio antes. Mas já era 85. Já era 85. O Mourão tinha saído e já era democracia, e o novo reitor foi eleito pela comunidade universitária. Ah. E quando eu cheguei lá, eles estavam reformulando toda a estrutura da universidade. O reitor falou: olha, nós estamos nessa situação, eu não posso te contratar, você vai ter que, isso foi no meio do ano, agosto, setembro, você vai ter que esperar até março para fazer um concurso público. Ah. E o meu compromisso contigo é pagar 3 meses o valor da sua bolsa para você ficar à disposição. Depois é para sua conta. Entendi. Eu fiquei hospedado na casa da minha irmã, lá no Campos Elísio. Essa época já era, né, setembro, outubro. O meu filho, Amadeus, a minha companheira estava grávida dele, e ele nasceu em 13 de dezembro. Olha. Então, teve essa oportunidade desse meu amigo, né, mandar essa informação para mim, que a Escola de Música de Brasília estava abrindo vaga para professor de violino. Exato. Concurso público, e ele perguntou se eu queria que ele me inscrevesse. Olha, eu falei só. sim, aí eu mandei a procuração para ele e ele me inscreveu. E aí pintou o Festival Chanson da Aliança Francesa Nacional para a gente disputar no final do ano, no auditório da Escola de Música de Brasília, para poder ir para a França, cara. Pô, olha só, cara. Então, a nossa música foi selecionada para fazer a final lá em Brasília, para escolher, né? Tudo certo, né? Então, eu fui de graça para Brasília, né, e a gente não passou, né? Não foi para a França. Eu já estava lá em Brasília, e a minha companheira aqui. Aí eu falei: pô, Ângela, eu vou ficar aqui porque eu vou fazer esse concurso, eu tenho que estudar. Já tá... E aí ela falou: pô, então eu vou embora também. E ela estava grávida, né? Para ter neném. E ela foi no médico, cara. O médico não queria liberar o voo dela. Olha só. Porque é por causa da gravidez. Já estava pertinho, né? Cara, essa menina entrou mais eu tenho essa situação, não sei o quê. Então você tem que assinar aqui um termo, sabe? E ela conseguiu voar. E ela teve o filho lá em Assis, onde é a casa da mãe dela, onde ela nasceu. Ah, tá. Né? E aí eu já estava lá mesmo. E a gente era de Brasília, porque ela era estudante também. Ela era de lá também? Não, ela era da UNB. Sim. Ela era estudante de psicologia da UNB. Ah, tá. Né? Eu sei que ela era da mesma área da música. Não, ela era da psicologia, mas ela fazia a oficina de música. Ah, ela tocava violão, gostava. Se identificou, né? E a oficina de música era um curso livre para todo mundo. Entendi. Da universidade, como optativa. Entendi. Tá? Então, por isso que eu conheci ela. Então, e aí, cara, eu passei, foi em fevereiro, eu passei no concurso da Escola de Música para professor, de violino. Passei. E aí, a minha possibilidade de voltar para Manaus e fazer o concurso em março, eu esqueci. Eu comecei minha carreira acadêmica na Escola de Música de Brasília. Olha só. E aí, uma história muito longa. Foram 33 anos? O meu contrato é de 86. 23 de junho de 86. E eu fiquei 33 anos, porque tem que contar o tempo, né? Eu saí de licença, eu averbei tempo. Ah, tá. Mas para aposentar seriam quantos anos lá? Depende do número de horas, aulas com aluno em sala de aula. São 11 mil horas, entendeu? Para poder aposentar. Ah, tá. E a nossa aposentadoria é especial. Não é bem anual, é bem... horas aula. Por hora trabalho, né? Horas aula com aluno. Ah, você pode trabalhar e se você não tiver aluno... Não conta. Que louco, né? Eles fizeram tudo isso. Então, são 11 mil horas e não sei o quê. Caraca. E, sabe, segundos eles contam. É mesmo? Então, olha só. Para eu completar esse tempo da legislação, da aposentadoria especial de professor do GDF, é o governo... Aí levou esses federal, 33 anos. Eu fiquei 33 anos. Ah, entendi. Mas tem gente que se aposenta com menos. E para a mulher é diferente, né? Entendi. A mulher menos horas. Menos horas. Então é isso. E aí, a partir daí, eu tive uma estabilidade, né? E todo o meu processo... Porque durante o conservatório, a gente já tinha música,
criativa. Eu criei bandas com o Alfredinho, com a minha irmã, a Michelle, o Adalberto, outros músicos estudantes. A gente tinha banda e fazia composições meio intuitivo, meio acadêmico. Eu escrevia arranjo, a gente se apresentava. Legal. Sabe? Legal. E a gente tinha aula de instrumento, de teoria musical, percepção, história da música. E o Nivaldo Santiago foi justamente meu professor de canto coral e de história da música. E nesse canto coral, aqui em Manaus, ele dava noções de regência. Entendi. Isso que eu vou falar hoje. Um belo dia, ele foi convidado para criar o coral da refinaria de Manaus. E um belo dia ele falou, olha, eu não vou poder assumir esse compromisso, eu gostaria que você fosse lá me substituir. E era remunerado. Olha, legal. Eles davam transporte para você ir, né? Porque é lá na beira do rio, né? Sim, ali. sim. E eu cheguei lá, eu me lembro, quando eu cheguei lá, né, a pessoa responsável, o coordenador, eu me apresentei e falou, o mestre Valdo te mandou? Eu falei, eu sou aluno dele. Ele falou, tá bom. Então, tem essa sala aqui, o pessoal vai chegar daqui a pouco e você manda. Eu não lembro exatamente o que eu fiz, como eu fiz. É muito tempo também, né? Eu nem lembro. Eu lembro esse início. Os relapsos de chegar. Eu não lembro, cara. Legal. Então o Nivaldo foi um cara muito decisivo na tua vida musical, né? Total, porque além dele ser meu professor, ele foi diretor, ele me apoiou, junto com a esposa dele, a Socorro Santiago. A Socorro Santiago, né, ela estava muito ligada ali e ela era coordenadora, como se fosse uma secretaria de cultura, né? E ela coordenava projetos culturais dentro da prefeitura, da Secretaria de Cultura. E uma vez ela me convidou para ser professor distrital. E isso, cara, da prefeitura. Olha só. E era carteira assinada. Foi mais de um ano e pouco. E esse tempo, eu averbei no meu tempo de serviço. Te ajudou também. Contou. Além de eu receber o dinheiro na época. Né? Esse foi o primeiro projeto. E outro projeto era a confecção de bonecos. Veio um casal do Rio Grande do Sul, de papelão. Olha só. Foi lá na Matriz. Né, a prefeitura pagou esse casal e a gente ia aprender a confeccionar teatro de bonecos. Sim. Que legal, cara. Então, sabe, tá muito ligado ali. Né? Assim, essa parte da família Santiago. Legal, né? E assim, a homenagem justa, né? Um cara que foi uma sumidade no Brasil na área do canto coral. Uma pessoa intelectual. Muito inteligente, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ainda o maestro Nivaldo. Morreu agora, recente. em abril. Eu conheci o Nivaldo aqui em 2012, quando ele veio aqui, uma pessoa em comum nos apresentou, aí foi uma festa, assim, né? O cara conhecia, muita coisa, música da Idade Média, o cara conhecia muito, cara. Olha, assim, ele falava latim, grego, ele era de formação... italiano, francês. Porque ele foi para a Itália, ele era seminarista. Ele era seminarista, né, pela Igreja Católica. Ele foi para Bolonha, na Itália. Ele tinha um conhecimento muito vasto. Ele foi para Bolonha, na Itália. Muito vasto, assim, incrível, cara. A história dele é fascinante, né? É fascinante, tem vários vídeos. Inteligentíssimo, uma personalidade da música mesmo, né, cara? E cultura, né? Eu acabei entrevistando ele porque a minha pesquisa na época era do meu mestrado em Cláudio Santoro. Então, como é que é o teu dia a dia no teu instrumento? Como é que tu pensa quando tu vai arranjar? Como é que funciona a tua cabeça musicalmente, assim, o teu trabalho intelectual também, né? Da onde tu se inspira, da onde tu tem as tuas influências de, vou fazer isso aqui. Eu sei que tu tem essa influência no teu sangue da música nordestina, até porque, né, tu viveu essa... Eu sou neto, né? Tu é neto tem a ascendência lá. Um dos soldados da borracha. Né? Meu avô. Meu avô também. Cearense. Pois olha só. Então isso veio... Essa ancestralidade veio carregada no teu DNA musical também, né, cara? Porque tu cresceu também ouvindo as histórias e as músicas, né? Como é que funciona mais ou menos esse teu processo, Newton? Pois cara, eu me lembro, por exemplo, meu pai, ele foi também regatão, né? Tinha um barco pequeno, chamado Farinha Seca. Um barco bem pequeno.
Ah, o nome do barco era? Era, porque ele transportava farinha seca, sabe? Sim. Aquela farinha seca daqui. Aham. Eu me lembro, naquela época, nos anos 60, a gente tinha 13 meses de férias, né? E a gente já morava na cidade de Coari. E aí a gente ia toda a família com meu pai. Então a família não era grande, porque era eu e minha irmã, né? É. Talvez o outro meu irmão mais novo, 2 anos. Tu tiveste quantos irmãos? 5, Sim. Contigo. comigo. Só restam 2, eu e meu irmão. Profissionalmente na música? Só eu e minha irmã, Tá. que ela partiu mais para as artes. Entendi. Cênicas Entendi. e plástica. Plástica não, cênicas, de teatro, né? Ela representou alguns papéis aqui. Bom, então, eu me lembro que nesse barco tinha um radinho de pilha. São 2 músicas que eu lembro. Que é o pedacinho de sol, pode ver que eu toco no violino. Legal. E outra, dos Beatles, The Day Tripper. The Tu ouviu Tripper. isso lá, cara? No radinho de pilha, Caraca, viajando no bicho. interior do Amazonas, no rádio de pilha. Olha só. Eu lembro, eu achava lindo o pedacinho de céu, o brilho do cavaquinho, eu achava lindo aquilo. O rádio devia ser mono, né? Mono, É. com certeza. E o The Stripper do Beatles, o baixo do Paul McCartney. Todo mundo escutava aquela linha, né? Era fazer junto com a guitarra, né? Do George Harrison. Bom, mas aqui em Manaus, e a gente ouvia muito rádio aqui em Manaus. Eu gostava de cantar as músicas do rádio, né? Aham. E durante a minha permanência no conservatório, a gente ouvia muita música, tanto ao vivo, no Teatro Sim. Amazonas, como também de disco, de vinil. Sim. E um dos responsáveis foi o Alfredinho Jatobá. Olha O só. Alfredinho Jatobá comprava todo mês disco importado. A cultura é rock progressivo. Olha só, cara. Yes, Jethro Tull, Jethro Giant, Focus, A escola do progressivo do da progressivo, época, né? Emerson Lake and Palmer, o próprio Queen, né? Sim. o Pink Floyd mais ou menos, mas era mais essa turma do progressivão mesmo. Sim. Yes, Emerson Lake and Palmer. Isso sabe? aqui em Manaus, Aqui em né? Manaus, na casa dele ali. Ele morava Sim. perto. Todo sábado eu ia para casa dele depois do almoço ouvir. Escutar. E ele apresentava os discos. Os discos tinham aquele cheiro de vinil, lembra? Sim. Então, é uma influência danada. E a gente ouvia muito quinteto violado, sabe? Olha Quinteto só. armorial, que é a época do Ariano Suassuna. Do Ariano Suassuna. O movimento armorial. O movimento armorial, exato. Então, isso ficou em mim. Então, a gente fazia música no conservatório de música, que eu te falei, a gente criava. O que me impressiona, assim, Nilton, é a diversidade, mesmo naquela época, claro que hoje é muito fácil, você vai no YouTube, tem tudo, né? Mas naquela época, que me dá a impressão, assim, te cortando um pouquinho, vocês tinham acesso a uma gama extremamente fora do comum e de alta qualidade Porque a Zona Franca de Manaus proporcionava. por causa disso, né? Mas também me dá ao mesmo tempo a impressão que essas influências são tão fortes na tua geração que vocês paravam para se encontrar, para escutar o vinil, para escutar o arranjo, né? Me dá essa impressão. Mas escutando mesmo. Sim. Não era analisando. Sabe, tem uma música do Jethro Giant que é uma fuga a 4 vozes. Imagina, cara. A gente mostrava para o professor e falou, não, isso sim, isso sim. O professor fala... O professor Nelson Sérgio, que era o professor de não. Né? Então, cara, eu tinha, além de tudo, a liderança. Eu tinha a liderança. Sim. Eu que arregimentava, informava e fazia as composições e os arranjos, né? Por exemplo, o Carlos, o nome dele, o poeta, o filósofo Carlos, ele me entregou um monte de letra, professor da UFAM de filosofia. Carlos Bacelar? Não, espera aí. Caramba, eu vou lembrar o nome. Tá. Ele me entregou um monte de letras, cara. Letras, assim, incríveis. Sim. E eu fazia música. Musicou. Eu conhecia algumas posições no violão, e sabia harmonizar no piano, e eu fazia, eu compunha. Né? Até hoje tem música que eu lembro, eu toco. Começou ali teu processo. Essa coisa de criação. Entre a influência dos vinis da época, todo mundo. com esse conhecimento, já que já tinha no conservatório de música, começa aí o primeiro passo. Nessa banda que a gente formou no conservatório nos anos 70, além de eu tocar piano harmonizando, eu também cantava e tocava violino. Porque tinha o Adalberto também do violão, né? Então a gente revezava ali, o Adalberto também cantava. Sim. Bom, quando eu fui para Brasília como professor, toda essa parte
ficou adormecida e eu procurei desenvolver a metodologia de dar aula, né? Porque a minha formação foi licenciatura em música. Sim. Né? E eu não tinha bacharelado, eu tinha a prática do violino. Exato. Né? Mas a licenciatura me deu uma noção de pedagogia, de filosofia, pouco, né? Sim. Faz parte do curso, né? Sim. Mas não a parte didática do instrumento. Então eu tive que aprender muito, né? Para dar aula, principalmente para criança. Olha só. Né? E aí eu fiquei nessa parte mais pedagógica de pesquisa, mas também comecei a tocar na noite, para sobreviver também, né? Para ter um extra. Entendi. Era muita coisa de country music. Olha E só. aqui vocês chamam country music, mas nos Estados Unidos tem fiddle, que é o violino que toca música folclórica. Que é para aquilo mesmo. Então é tipo uma rabeca assim. É deles lá. É né? deles lá. Então eu toquei muito com um cara que cantava country music. Olha só, cara. Então eu tinha essa facilidade de tocar, né? Que legal. Mas era uma coisa assim mais profissional, né? Depois eu até tentei fazer uma coisa mais progressiva, misturando jazz com música erudita. Eu tenho até uns trabalhos que hoje eu toco. Eu fiz uma orquestração, que é a Pequena Fantasia para violino solo. Uhum. E orquestra de câmara, uma flauta, uma flauta, um oboé e 2 clarinetas, e orquestra de cordas. E esse tema eu fiz no Conservatório de Música com violão. Olha só, cara. Eu nem tocava a parte do violino porque eu não conseguia, o meu professor que tocava. Eu toquei um violão. Pô, começou ali naquela época, foi? Foi. Olha só, A cara. Pequena Fantasia. Vocês gravaram já? Tu gravou Eu isso vou aí? mandar para você. Pô, quero ouvir, cara. E aí, com o meu conhecimento de harmonia, contraponto da Universidade de Brasília, eu fiz a parte do piano, usando progressões rítmicas ascendente e descendente, Entendi. superposições, sabe? Uhum. Eu fiz todo o curso do Burmil. Que foi ali já o teu conhecimento harmônico, né? E também teórico, né? O Borromeu deu aula para vocês Ele foi lá. meu professor. Olha só, De bicho. M1 e 2, Introdução à Música 1 e 2. Que legal. Então, e aí, cara, eu fiz a parte da orquestra. Pela partitura do piano, eu fiz a parte da orquestra. Então, a ideia de ter flauta, oboé e 2 clarinetas foi pela necessidade de encontrar instrumentos que fizessem o que o piano faz, né? E deu certo, né? E depois eu fiz uma versão para cordas, que nunca foi tocado. Mas eu também tinha necessidade de improvisar. Né? E onde é que está a improvisação? Nos Estados Unidos, no jazz, principalmente, né? E aí eu fui para Berkeley. É mesmo? Fui para Berkeley, em Chegou Boston. lá, cara? Cheguei lá. Pô. Só que eu fui participar de um curso de verão, Sim. no verão, julho. Pô, mas só de chegar lá... Eles tinham um curso de verão que era String Fling. Fling é uma coisa pequena. Eram 3 dias. Aham. Eu paguei $200. O cara fica naquele dia inteiro ali, né? Não, de 8 a 10 da noite, Ó. na Berkeley, lá em Boston. Aham. 8 da manhã. Então é aquele full time mesmo Você entrava lá, só saía... aproveitar mesmo. Aproveitar. Era Tá. só 3 dias. String Fling. Quando foi isso que tu foi a primeira vez lá? Foi, não, eu fui antes, né? Mas é outra história, não Sim. está relacionado com a música, não. Eu fui para Berkeley em 77. Não, desculpa, 97. E lá na Berkeley, eu fiquei encantado, né, cara? E eu conheci o professor de violino da tradição do blues e jazz, o John Blake, que dava aula lá. E esse cara, ele foi para Brasília, eu fiz o projeto, e a Embaixada Americana aprovou, e ele foi para Trouxe o Brasília em cara. 78, ficou uma semana. Putz, Tocou cara. em Goiânia, Fortaleza e Brasília. Em Brasília ele fez 2 dias e uma performance na Casa massa. Thomas Jefferson, que seria o IBEU de lá. Sim. Né? Que é a Casa da Cultura a Americana. Casa da Cultura Americana. E eu tenho gravado tanto em vídeo como em CD. Pô, cara, tu tem John Blake isso, Jr. Cara, tu tem que colocar no YouTube. Já tá cara. tudo lá, Já tá? cara. Vai no meu canal. Pô, no, eu vou. R. Newtons. Tá. Não, desculpa. R. Newton. Tá, eu vou lá. Vou No lá. YouTube. Eu vou mandar o link para você. Tá. Porque às vezes, né? Bom,
E aí aí te despertou a improvisação aí. A necessidade. O conhecimento técnico da improvisação do blues e jazz. Entendi. Né? Aí tá. E fiquei estudando, eu comprei os métodos, fiquei estudando, feito um maluco, né? Mas aí, cara, eu fui professor da escola americana de Brasília em 2000. Sim. Para ser professor da Law School, né? Que é o nível fundamental. Sim. Mas aí deu problema primeiro da língua, porque era falado em inglês, né? No inglês, né, era então, bem... E eu não tinha o conhecimento de dar aula para classe. E era uma loucura. Eu tinha criança do jardim de infância, que eu colocava no colo. Eu pedi para sair e eles contrataram uma professora americana, que é minha esposa. Olha só, bicho. A Valerie. Aí eu conhecia, acabou que a gente se casou em 2003 e em 2005 nós fomos para Las Vegas. Aí eu pedi foi licença. assim que tu, de fato, foi morar nos Estados Unidos. Como residente eu consegui o green card. Pô, entendi. Foi um processo, né? E lá em Las Vegas, a Valerie, ela foi 6 meses antes, porque eu fiquei para resolver essa situação do green card, né? Porque tem um processo, né? Sim, eu não podia ir sem o green card. Sem o green card, claro. Tu teve que casar aqui e casar lá também, né? Não, eu casei em Las Vegas em 2003. Para poder validar a situação, né? Depois eu viajei. Bom, aí ela foi 6 meses antes, e lá ela descobriu que a Universidade de Nevada, que tem em Las Vegas o principal campus, são 2 campuses, um em Las Vegas e um em Reno. E o de Las Vegas é o grandão. Tem o departamento de música, tem tanto música erudita como música de jazz. E tu foi morar em Las Vegas? Fui morar em Las Vegas, fiquei 4 anos lá. Que massa. Aí ela falou, cara, tem curso de mestrado, porque eu queria fazer um mestrado, né? Sim. Na UNLV, que é a Universidade de Nevada, Las Vegas. E aí eu fui, cara, e depois de muita batalha, eu entrei no mestrado. Né? Olha que massa. No programa de jazz que chama Jazz Studies Performance. Olha só. E eu fiz o mestrado lá. Então lá em Las Vegas eu tive essa oportunidade, né? Sim. Nós mudamos para lá em 2005. 2005 já 2005. foi? Tá. Porque a gente se casou lá em 2003 e vislumbrou a oportunidade de ganhar dinheiro em Las Vegas. Entendi. Dentro de compra e venda de imóveis, que causou a bolha, lembra? A crise de 2008. Que já começou, né? A gente não sabia, ninguém sabia. Ninguém sabia, pô. Os caras estavam ali jogando, né? Eles jogaram. Bom, mas eu fiz meu mestrado lá, então me deu a oportunidade. Uma das disciplinas era compor, cara. Olha só. Nos diferentes estilos, né? Então a gente ouvia, analisava e compunha. E tinha depois que tocar música, fazer arranjo para jazz band. Olha que legal, cara. Né? E eu era o estranho no ninho, porque eu tocava violino, todo mundo era do sopro. Olha só, cara. Eu fui o primeiro aluno lá de violino. Putz, cara. Os caras Bom, de qualquer maneira, eu terminei o mestrado, né? Eu não consegui bolsa de nada, mas como algumas universidades americanas estaduais, se você é residente do estado, você tem direito de 50%. Então já te deu uma aliviada, né? Então assim, eu dava aula de violino, né? Eu pagava só 50% do valor das disciplinas. Entendi. E não pagava alojamento, era só a disciplina. Entendi. Então saiu barato, saiu $8 mil o meu curso. Para a época, acho que deu o que? O real estava 1 para 1? Eu não sei, mas eu lembro de disciplina lá que era $800. Deu para se safar legal, né? Assim, pagando. Uma disciplina a mais cara que eu paguei. $800 na época. $800. Aí, hoje deve estar. Eu não sei, eu ia lá, né? Aí eu tive a curiosidade, falei para a moça do guichê lá. Esse preço já é com 50% de desconto? Ela falou, Olha só, hein? 800, uma disciplina. Então ela já era bem mais pesada. Dá. Bom, e aí, nesse processo, né, de compor para a escola, né, dentro da disciplina, eu tive a ideia de compor essa Vegas Suite, justamente ofereci para minha esposa, né? Então saiu uma bossa nova, um shot, um baião e o frevo. Olha aí, cara. Então eu peguei mais ou menos o formato do jazz e coloquei, sabe, as progressões.
Então é assim, tem o primeiro tema e o segundo tema. Às vezes, a harmonia do primeiro tema se sobe, a harmonia sobe, a outra harmonia desce. Isso é mesmo. Tá bem fazendo o interessante. esquema harmônico mesmo de uma suíte, né? Legal. Justamente, Legal, né? legal. E é assim, a bossa nova está em dó maior, Sim. o shot em lá menor, o baião está em ré maior. Todos com inter-relações melódico-harmônicas, Porque né? isso, né, a gente aprende isso, né? É. A relativa, não sei o quê. E o frevo tá em si menor, cara. Eu fiz um frevo em si menor. Mas aí ficou legal porque tem o Fá sustenido, Sim. né? É. Em sétima. Então o Fá sustenido, ele cria, né? Abre a possibilidade. Harmônico, melódico. Pois é. Mas a minha inquietação da criação, ela é muito limitada, assim, né? Eu não me preocupo em compor, né? Uhum. Porque isso aconteceu, né? O que me cria uma loucura, né? Para você entender o que eu quero falar, Uhum. é como fazer tudo isso no violino. Pegar como você tem o seu projeto solo. É. Eu não tinha repertório no início para tocar violino, uma ou outra música. Hoje, cara, eu fiz vários projetos e o principal projeto é a Rabeca Moderna. Olha só. Que é a Rabeca Moderna? É a sonoridade da Rabeca nordestina, e não é qualquer Rabeca, não. Pode mostrar? Posso. Depois? Aliado à técnica violinística. Então eu peguei vários temas, principalmente do Luiz Gonzaga, e fiz arranjo para o violino. Entendi. E criando uma música que impressionasse as pessoas dentro da técnica violinística da tradição do Paganini. Olha só, cara. Então, esse projeto me abriu muitas portas. Muitas portas. Entendeu? Onde eu chego, eu toco, e me abriu a porta da Universidade de Indiana, em Bloomington. Olha só. Eu fiz uma palestra lá sobre esse projeto. Que legal. E eles me pagaram $500. Olha só, cara. Entendeu? Porque lá é o seguinte, você faz, ótimo. Você não faz, você tem que aprender. É só isso, né? Então, agora, como eu trabalhei muito com alunos, né, e nos últimos 2 semestres, como eu já ia aposentar, eu tive a oportunidade de trabalhar com orquestra de alunos. Olha só. Né, tanto da manhã como da tarde. E eu sou especializado no método Okono, que é o método de criatividade da técnica para aprender a tocar violino dentro da cultura da música das Américas. Canadá, Estados Unidos, México e América do Sul. Olha só, cara, que legal, hein? O'Connor, do Mark O'Connor. Do Mark O'Connor. Ah, bicho, eu não sabia. Que legal isso. Eu fiz 5 treinamentos para professor. Desse método. Do método O'Connor. E o primeiro foi em Nova York. Eu fui para o primeiro treinamento. De cara, você se identificou porque é um método aberto? Como é que é? É o método mais criativo Que e mais sul-americano moderno. pode se encaixar também. Qualquer cara. Tem uma música só do Brasil, e é o Tico Tico no Fubá. Né? Tem mais dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Muita coisa do México. Porque eles têm aquela influência, né? Latina, né? Não, Tá do lado Texas, ali, né? Arizona. Todo né? mundo fala espanhol, né? Praticamente. Não, era território mexicano, né? Então, essa coisa deles, né? Então, aí eu notei que é o seguinte, que já como eu estou aposentado e eu tenho toda essa experiência, e eu quero formar uma orquestra criativa. A gente vai trabalhar o elemento sonoro. Olha só, cara. E também a leitura do texto musical, para dar essa oportunidade dos alunos improvisarem e fazer arranjo nos seus instrumentos. Pô, tu pode mostrar Então, como tu estava falando para mim naquela hora lá, até o tema do Luiz Gonzaga que pegou e que é o que vai despertar a criatividade, né? A improvisação. Pois é, então é o seguinte, ó. Uhum. O violino tem 4 cordas, né? Então a gente considera o violino melódico, mas ele é harmônico também. Porque quando você toca 2 cordas, isso já é harmonia. É uma harmonia. Né? Exatamente. Então, e outra coisa, tem a afinação das cordas que são em quintas justas. Uhum. Então tudo que você faz numa corda, você pode fazer na outra. Você muda uma quinta acima ou abaixo
a tonalidade da música. Entendi. Então, se a música usa uma corda só, eu posso tocar em 4 diferentes cordas, em 4 diferentes tonalidades. Se a música usa 2 cordas, eu posso tocar 3 possibilidades. Exatamente. Se a música usa 3 cordas, isso sem mudar de posição. Né? Numa mesma posição. Numa mesma posição. Se a música usa 3 cordas, eu ainda tenho 2 possibilidades. Que legal. Agora, eu tenho as 12 tonalidades se eu mudar de posição. Não é isso? É verdade. Né? Maior e menor. Só é isso na música ocidental. Sim. Então, por exemplo, em vez de eu fazer só isso, eu posso fazer isso. Né? Mas aqui é para violino solo. Sim, sim. Sem acompanhamento. Eu posso ter ritmo, mas não harmonia. Mas também eu posso fazer harmonizando, porque aqui a corda lá está solta. Eu posso usar as notas do acorde. Aqui foi para o sol maior. Né? Sim. Então eu estou criando a parte harmônica. E por aí vai. Bom, mas porque a melodia da música folclórica ela é simples. Mas você só pode trabalhar, só pode fazer desenvolvimento se for simples. Exato. Porque como é que você vai fazer uma música do Beethoven, do Bach, do Mozart? Já está feito. Você vai interpretar. Interpretar. Né? Ou fazer o que não deve fazer. Você não vai mexer no... Né? Não mexer no texto não pode mais. Quer dizer... Não, ela tem aquela finalidade. Vai ser criticado. Né? Não, o cara já fez tudo. Não tem margem. O que você pode fazer é a cadência. Você tem que conhecer o estilo, você tem que saber o contraponto, você tem que saber a harmonia, além da técnica do instrumento. Não fica fora. Você não pode fazer. Não é free improvisation. Mesmo a free improvisation tem que ter um sentido. Tem que ter um sentido. Bom, então, essa música é a primeira música que eu trabalhei. Olha só, cara. Foi a primeira música que eu aprendi de ouvido aqui em Manaus. É mesmo? Que legal, cara. No violino, de ouvido. Né? Depois eu fui aprimorando. E aí, eu comecei a fazer esse trabalho. Né? Eu toco várias músicas do Gonzaga. Então, o formato que eu cheguei agora, que eu toco, quando eu preciso performar, eu cheguei nesse formato. Né? Eu coloco o violino na posição de violão, né? E uso o indicador, começando com a introdução que o próprio Luiz Gonzaga fez na sanfona, né? Só que eu faço em cordas duplas. Né? A primeira frase, que é a pergunta, aí vem a resposta. Aí eu coloco o violino na posição de tocar, clássica, e faço a primeira variação, usando a técnica do spiccato, usando 2 cordas e fazendo a escala descendente do modo mixolídio, que eu estou em ré mixolídio, né? Sim. Isso é a introdução. E isso eu tirei do movimento armorial. Olha só, cara. Usando a técnica. Então, isso é a introdução da música. Trabalhando a tua percepção das influências, né? Tá tudo legal, dentro. Cara. Então, isso é a introdução. Aí vem o tema.
técnica do spiccato, mas cordas duplas. Que legal, hein? Dentro da harmonia. Você vê que a harmonia agora, assim, os acordes estão lá. Sim. Ré, né? Sol, dó, lá. Né? Essa sequência da música. Tá? Desculpa. Aí, eu faço uma outra parte melódica, mas uma oitava acima da melodia. Ah, desculpa. Nordeste na veia, né, cara? É a rabeca. Então tu vai passando esse passo a passo até tu chegar nessa linguagem, né? Que é o que tu pegou a linguagem. Mas não começou assim, não. É. Isso aí é o formato que eu cheguei. Da tua experiência, Essa música, ela já está pronta. Eu não vou mais mexer. Entendi. É assim. Inclusive, tu estava me falando, assim, pra gente já finalizar, da tua ideia de ter um trabalho com orquestra e desenvolver esse lado do músico erudito, que é um músico clássico, né? Que ele não tem essa como é que eu posso dizer, essa flexibilidade de pensar na harmonia, improvisar de cara. Treinamento, né? Ele tem mais a escola de fazer o que está lá e acabou. Ele não tem o treinamento. Uhum. Tá? Por isso que eu quero começar com os jovens. Entendi. Entendeu? Por exemplo... Como é que funcionaria esse teu método? Explica aí um pouquinho da... Bom, a gente vai trabalhar com o fenômeno sonoro. Sim. Né? Então, a gente vai aprender 2 músicas de ouvido. Uhum. 2 no começo do processo. Sim. Que é a asa branca e o ovo do hermeto. O ovo do hermeto. Sim. Não é o ovo do hermeto, é a composição. Sim. Ovo do hermeto, né? Então, você vê. Isso aqui para um músico clássico se fazer natural, ele vai fazer, né? Mas o que está lá, não o que não quer para interpretar, né? Digamos, então, da música brasileira. Então, eu toco. Pessoal, toquem depois de mim. Tirarirará. Outra vez. Agora vamos seguir. Primeiro e segundo. Aí quando todo mundo estiver tocando, né? Vamos escrever na pauta o que nós tocamos. Então a gente começa pela clave, armadura e compasso. E tudo isso é decidido com eles. Sim. Eu não vou fazer. Eles vão descobrir.
Vamos lá, que é a pulsação, né? Você acha que compasso é esse? Que forma de compasso é? Pode ser quaternário, né? 1, 2, 3, 4. Mas onde é que está o acento? 1, 2. Tirurirurá, rarurirurá, tirurirurá, né? Em 2, né? Sim. Ensinando já a linguagem, né? É. Aí a gente escreve a melodia. Aí todo mundo já sabe tocar. Todo mundo já sabe tocar. Né? E já sabe a direção do arco. Sim. Já sabe onde é que toca o arco. Agora vamos tocar olhando o que nós escrevemos. É todo o princípio de você aprender a falar o que você ouve e você associar o som com o alfabeto. É percepção total ao estilo da música brasileira, né, cara? Aí você está aprimorando o seu ouvido. Legal. Sim. Você começa a ouvir os intervalos, você começa a ouvir as notas, você começa a perceber a mudança da harmonia, né? Sim. Pois é. Então, a partir da melodia. Aí a gente vai precisar de um instrumento harmônico, que irá ser o piano, né? Então, tem um arpejo. Então, a gente tem aqui a característica da escala maior. Exato. Né? A terça. Tará, tará, mi, dó, fá, si, do, ré. Né? Que é o din-dom da campainha. Tará. A gente já vai aprender, cara, como é que os intervalos soam. A gente vai aprender que a terça maior é que caracteriza o acorde perfeito maior. Perfeito e aqui maior. nós estamos, não tem dissonância. É perfeito maior. Ré, fá, lá, ré. Né? A sétima está lá, a sétima menor, que é o mixolídio. Também inclusive, por que eu uso o mixolídio? Porque o ângulo do ré e lá é perfeito. Aqui, olha só, e aqui, ó. Aqui não. Tanto tecnicamente até criativamente. Tu pega essa técnica e joga na criatividade já aplicada, né? Não, está dentro da pedagogia do violino. Olha só que legal. Né? Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre pedagogia. Legal, que legal. E foi publicado nos anais do 4º Encontro Internacional de Música de Ribeirão Preto da USP. Olha aí, cara. Então eu tenho um artigo publicado. Que legal. Ou seja, se tornou científico. Claro. Né? Tá? E aí a gente faz a harmonia. E aí a gente vai tocar as notas do acorde. O arpejo, né? Então, alguns alunos vão fazer a harmonia só na corda ré e lá. A gente vai treinar isso. Né? Então, até chegar um pouco mais. Aí o outro grupo toca a melodia. Exato. Aí depois troca. Tá? Enquanto um faz um trabalho vertical, o outro continua com a linha melódica, depois faz esse revezamento. Então, todo mundo sair conhecendo a harmonia também, né? Justamente. Não, como é que a gente vai fazer? Porque aqui, além da improvisação, a gente está fazendo arranjo para o instrumento. Aquele que eu fiz na Asa Branca. Sim. Né? O primeiro passo é esse. Se você não conhece a melodia, se você não conhece a harmonia, se você não conhece o ritmo, não é o ritmo das notas, não. É o ritmo do estilo. A levada. A linguagem. A linguagem. Né? O que a gente conhece quando um estrangeiro fala? Isso que eu ia até te perguntar. Porque, né? Porque tem sotaque. O sotaque. Como que é a aceitação da música brasileira lá onde tu estás vivendo, em Indianápolis, por onde também tu andou por lá nos Estados Unidos? Como é que está sendo isso? Já chegou a palestrar lá e tal, falando do método, universidade, tudinho. Como é que é? Como é que os caras... Eles têm curiosidade de aprender. Eles têm curiosidade de entender, né? E eles querem
também que você faça, se você sabe. Sim. Aí, então, você é útil à sociedade. Olha só. Então, eles têm interesse e têm recurso para que você continue fazendo. Que legal. E tem instituições de todos os níveis. Tanto é muito parecido, né, com o Brasil. Você tem o aparato municipal, né, da cidade, do município, né, que te oferece algumas possibilidades de recursos. Né? Você tem também o aparato estadual, do Estado, que é mais poderoso. É igual aqui. Né? Igual aqui. Então, você também pode participar desse recurso. E também tem o federal, que é geral mesmo, inclusive para você ir para o exterior, né? Como o Ambassador, que tem, né? Sim. O próprio Fulbright. Né? Fulbright, E tem também as universidades e centros culturais e escolas. Né? Que está sendo bem aceito lá. Está sendo bem aceito. Assim, Eu acho que daqui a uns anos é possível ver o americano tocando shot, choro, forró, maracatu. Choro já tem bastante. Choro já tem, já né? tem bastante. Forró tem, né? Tanto na Califórnia como em Nova York, pessoal da sanfona. Olha só, cara. Tem um violinista que morou em Brasília, que casou com uma brasileira, o Ted Falcon. Ted Falcon. Pois exato. ele morou, eu conheci o Ted Falcon. Olha só. Ele é de Nova York, mas ele mora em Los Angeles. Ele tem lá o núcleo dele em Los Angeles. Eu conheci o Ted Falcon quando eu estava em Las Vegas. Ele ia fazer uma turnê no Colorado e Los Angeles fica perto de Las Vegas, 3h30. E aí ele pernoitou na minha casa, cara. Né? Que legal. Porque é a mesma highway, né? Sim, sim. Foi interessante. E ele estudou em Bloomington. Ele tem mestrado em música, em jazz, em Bloomington. Só. Não, ele é muito bom, cara. E ele toca bandolim, violão e piano. O pai dele tocava violão. Então, qual é a música que ele me ensinou lá? Assanhado. Do Jacó do Bandolim. Não quer? Né? Cara, ele colocou a parte assim para me tocar rápido, né, no andamento. Eu pensei que eu fosse dar conta, não dei conta. Aí ele falou, você tem que praticar, cara. É interessante isso. Né? Essa parte tudo bem, mãe. Mas é engraçado como a melodia casa também, né? Porque dizem que o Jacó era pesquisador também, né? É a mesma pesquisava afinação. É a mesma afinação. Mesma afinação. É a mesma afinação. Então dá um negócio interessante, né? Lá em Brasília, eu fiz 2 semestres com o Hamilton de Holanda, cara. Sim. Do choro, ele no bandolim. Esse cara é sensacional. Eu aprendi muita coisa com ele. Uma coisa que ele me falou interessante, ele falou, Nilson, é o seguinte, cara, tenta colocar a tonalidade da música no seu instrumento. O público, ele não quer saber. Ele quer ouvir a música. Por isso que os grandes concertos de violino é em Ré maior, Lá maior, Mi maior. Incorporou, né? Não, cara? tá tudo aqui, cara. Porque as cordas, você usa as cordas soltas para brilhar. Tá tudo a ver, né? Com o instrumento. Tem tudo a ver. Legal. Quando você coloca em bemol, fica escuro, as cordas não vibram. Você tem que Inclusive o cara que vai escrever arranjo, até estava vendo isso aí, que tem um princípio de entender a tonalidade da determinada para ser violinístico, né? Clarinetístico, saxofonístico, porque senão ele não soa. Ele não soa. Ele não soa o arranjo. Tem que adaptar, cara. Aí o cara meio tom acima, meio tom abaixo, tu estraga a música. Justamente. Dependendo da situação. Justamente. Então, né? isso na tradição da música popular. Você não vai fazer isso na música erudita. Porque a música foi escrita na tonalidade, porque tem um sentido também. Sim. E já está tudo escrito, você tem que tocar. Tem que só tocar. Então, essa é a diferença, entendeu? Então, por isso que a única criatividade é a interpretação. E a interpretação é altíssimo nível. A interpretação musical da música clássica é altíssimo nível.
Então, É com o Abner, tempo, né? é isso, cara. Não existe mistério para nada. O mistério é o da fé. Então você tem que ter educação junto com o treinamento específico. Exato. Se você não tiver isso, e todas as condições, né? Claro, claro. Todas as condições. Para poder fluir, né? Uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, uma das coisas nos Estados Unidos, é que você pertence a uma comunidade. Essa comunidade, você tem que servi-la de uma maneira ou de outra. E essa comunidade, ela tem que te apoiar. Exato. Né? O capitalismo lá, ele não é um capitalismo assim selvagem, por exemplo, alguns aspectos. É muito comum, as pessoas vivem em comunidade, eles chamam de community. Community, né? É o bem comum do próprio sistema financeiro sendo bem usado para a cultura, né? A gente mora no que chama de condo, né? Sim, que são apartamentos para morar, mas eles não alugam. Condo é apartamento para morar. Você compra apartamentos, você aluga. Sim. A gente mora num condo que são 9 blocos de 3 andares. São 2 andares, mas tem uma caída assim pro lago. Aí tem um apartamento embaixo onde tem... Lá em Indianápolis. Em Indianápolis. Sim. Entre a rua 52 e a Allisonville Road. Então, tem um lago, aí tem a 52 lá, aí tem as casas, algumas casas, fica virado o fundo pro lago. Aí tem o meu condo, né? Meu condomínio, que chama Heron Lake, que Heron é garça. Que é o nome do lago. É o nome do lago. Que tem lá. Que é onde eu moro. Aí tem os blocos, são 9, né? A minha esposa entrou numa porque tem um lago, né? Tem os piers, assim, e tem um metro, assim, entre o lago e a subidinha de grama. Sim. E plantar gramas, essas gramas que crescem, né? Que eles chamam de grass. É o grass. Sabe? Porque ela quer. E várias pessoas, o condomínio deu uma grana e várias pessoas ajudaram. Inclusive, né? A gente não tem isso aqui. Não existe esse bem comum. Porque todo mundo trabalhou, cara, trabalho braçal e estava próximo do meu projeto acontecer e eu não queria danificar minha mão, porque eu tenho que estudar. Sim. Eu ajudei uma vez só, minha mão ficou tensa. Eu estava estudando todo dia, cara, para memorizar tanto as 2 músicas do Nivaldo como as minhas. Sim. Né? E assim, um nível, não é altíssimo, mas na hora não interessa se, né? Você tem que tocar, pô. Tem que sair. Né? A melodia do Nivaldo, a primeira, é assim, ó. Né? Mas a segunda tem isso aqui. Né? Que já exige uma técnica, né? E o Adalberto escreveu... né? E outra passagem ele fez... Do Adalberto, é do Adalberto. Tira a improvisação, né? Tem uma variaçãozinha interessante, né? Essa é a minha parte, fora a parte da orquestra. Né? Então, eu digo, pô, eu vou ter que memorizar isso. E o cara fica no processo, porque eu tenho um processo de estudo. Entendi. Eu tenho um processo de estudo. Eu não toco nada lendo mais. Eu parei de ler. É mesmo, Newton? Tudo que eu toco, eu indo... Não, porque eu sou solista, pô. Né? Desculpa. Eu tô solista. Como é que eu vou tocar lendo? Não é isso? Solista toca... De memória. De memória, bicho. Senão ele fica ali amarrado, né? Então, é basicamente isso, cara. Então, eu tô aqui justamente com essa missão, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Sim. Mas também com esse projeto que eu queria vir para Manaus só para fazer um projeto e voltar. Entendi. Mas agora a minha mãe, que mora no Rio de Janeiro, em Niterói, quer morar novamente em Manaus. Então tá com essa ideia de ficar uma temporada aqui. E difundir esse método. Justamente, criar essa orquestra, cara. Não é uma orquestra profissional, não. É uma orquestra de alunos
que possa expandir desenvolver, a coisa. porque a profissional já existe, Sim, que é a OCA. sim. Né? Eu quero criar esses jovens para eles terem esse mercado Outras também. possibilidades. Quer entrar na OCA? Ótimo, você lê, você toca. Mas eu quero improvisar também. Mas eu quero improvisar. Também sei. Eu quero criar meu grupo ali. Exatamente. Né? Improvisando, eu quero fazer meus arranjos no instrumento. Sim, exatamente. Né? É um mercado de trabalho. E você só cria um mercado de trabalho se tiver alguém fazendo. Sim. Como é que você vai criar um mercado de trabalho se não tem ninguém fazendo? Né? As pessoas só vão dar valor se tiver alguém, olha, eu faço isso aqui, pô, legal, então vamos fazer ali, não sei o quê, Entendi. te pago tanto, não sei o quê. Sim. Né? Agora deixa eu te perguntar fazer a última pergunta, né? Que é, baseado na tua experiência dentro e fora do Brasil, como é que tu vê o futuro da música brasileira lá fora? Como é que vai ser? Tu acha que vai ser possível daqui a alguns, não sei, umas décadas? Pô, a gente chegar numa gig no Canadá, no Japão, nos Estados Unidos, chegar, vamos tocar um baião, vamos os caras, né? Parece que tá se encaminhando para isso, né, Nilton, também. Como é que tu enxerga isso? Eu enxergo o que está acontecendo e com bons olhos, porque o choro tá já sendo está incorporado. Né? Esse ritmo, e o samba também, a bossa nova está junto com o jazz. Né? Exato. Eles chamam Brazilian Jazz. É. Já faz parte do currículo há muito tempo. Brazilian Jazz é a bossa nova. É. Principalmente Tom Jobim. Tom Jobim, Vinícius, todo mundo já sabe, né? Eles estudam. Todo mundo toca Garoto de Ipanema, todo mundo toca Wave, todo mundo toca esses standards, porque foi gravado pelo Stan Getz, foi gravado pelo Frank Sinatra, existe songbook já lá, e está incorporado no programa de jazz, nas principais universidades americanas. Onde tem jazz, tem bossa nova, tem Brazilian Jazz. Né? Como Cuban Jazz, como Latin Music, como World Music. Está tudo incorporado. Só que o Brasil, especificamente, não é World Music, é Brazilian Jazz, que é a bossa nova. Né? Não é o shot baião. Exato. Isso aí é World Music. Entendi. Então já é específico. Mas tem um grupo de forró. O sanfoneiro... É interessante que eles rotulam de World Music, mas é parte da música brasileira, né? Eles rotulam tudo. Rotulam tudo porque eles precisam vender um programa, né? Na verdade é isso. Eles rotulam tudo. Interessante. Tem um sanfoneiro, o Rob Curto, sanfoneiro, que foi para o Brasil várias vezes, aprendeu... Americano. Americano de Nova York. Nossa. Rob Curto. Assim mesmo, Curto, italiano. Vive em Nova York, tem banda e faz turnê, tocando forró. Igual o Dominguinhos. Conheceu o Dominguinhos, foi para Brasília várias vezes, para o Rio, aprendeu com os caras. Né? Esse é um que eu conheço, né? Da sanfona. Nova York. Na Califórnia, tem o Falcon, o Ted Falcon, tem a menina da flauta, que é amiga do Hermeto, toca choro, improvisa, é professora de flauta, mas ela veio para o Brasil também várias vezes. Eu assisti lá em Brasília, na casa do Ted. Ele tinha uma casa no Lago Sul, um jardim, e fazia eventos lá. E essa menina foi, o nome dela, a Rebecca Kleiman, né? Toca flautista, ela toca flauta, desculpa. Isso é Bay Area, ela é de São Francisco Bay Area, e o Ted está em Los Angeles. Na Califórnia tem Brazilian Camp, né? Que é choro. Todo ano, no verão, eles têm o Brazilian Music Camp, na Califórnia, perto de São Francisco. Olha aí. Onde é a cultura brasileira. Tem choro, mas tem carnaval, tem comida, sabe? É a cultura brasileira. Praticamente um festival cultural do Brasil. Tudo, né? Do Brasil. E que se ensina principalmente o choro. Mas também tem essa coisa da cultura, né, do carnaval, da feijoada. Eu te pergunto isso porque eu achei impressionante a galera dos clubes dos choros mundo afora. Então tem, por exemplo, Tel Aviv, os caras tocam que nem assim, com o maior swing brasileiro. No Japão. Japão também, os caras tocando forró, cara, assim. E cantando em português. Cantando em português, cara. Banda de pagode e tudo. Então, quer dizer... isso é um fenômeno que eu acho que nos próximos, 20, 30 anos vai estar todo mundo tocando música brasileira de igual para igual, cara. É como jazz, né? É como jazz. Né? Agora, a relação do idioma, do sotaque, é que é a questão, né?
Mas a técnica em si, eu não vejo. Mas tu problema. enxerga que futuramente os caras vão estar nesse patamar assim, vem pro Brasil, o cara já conhece o repertório do Pixinguinha. Ou já, o cara chega amassando, comendo tudo, tocando tudo. Tu acha que isso vai ser possível daqui a um. Com a estrutura mesmo que os Estados Unidos tem, é um país que parece que é um forte candidato a valorizar essa música mais que o Brasil A Europa também, né? A Europa também. Os Estados Unidos é mais aberto, né? Porque é um país só. A Europa são vários países. Mas sempre vai ter alguém, Abner, que vai ter interesse, né? E que vai tentar buscar na origem da coisa divulgar. mesmo. Né? É como o Pop Ted Falcon, essa menina, o Cliff Corman, o Rebecca Klein, o francês, o Krasik, que mora Nicolas no Rio, Krasik. Nicolas Krasik, né, que mora no Rio, aquele menino de São Paulo, Hearst, que foi para Berkeley, depois foi para Paris. Ricardo Hearst, né, que faz esse trabalho de coisa. Eu conheci o Ricardo em Curitiba, já estava amassando. Pois assim. Então, inverso, porque às vezes você vai para o exterior para fazer uma coisa, você acaba fazendo outra. E você encontrou poderia ficar lá, mas alguma coisa faz com que você volte. O Hermeto Pascoal e o Egberto nunca se deram bem no exterior, porque a origem deles está aqui. O Egberto falou que tentou morar na França, tentou morar no Canadá, nos Estados Unidos. E é sempre aquela coisa, porque... tanto que ele vive na Alemanha, mas ele toca um repertório para lá, quando ele vem para cá é outro. Então parece que tem um... Né? E eu não sei também se aconteceu contigo, por exemplo. É uma mistura, cara. O que aconteceu, por exemplo, quando eu saí do Brasil, as 2 vezes que eu já fui morar fora e voltei, é que tu percebe o quanto tem a importância da música brasileira e o quanto as pessoas ainda não sabem, né? Principalmente o choro, claro, que é um repertório vastíssimo. Não sei se aconteceu esse mesmo, sei lá, fenômeno contigo, de chegar e, porra, aqui eu vou me criar porque, bicho, eu sei isso aqui. Né? É a música do meu país, né? Agora, nos últimos anos, sim, né? Com esse meu projeto da Rabeca Moderna. Tu tá voando, né? Por isso que eu dei a palestra lá na Universidade de Indiana, em Bloomington. Isso tem me impressionado muito dessa forma, né? Mas o que me segura nos Estados Unidos é que eu sou casado com uma norte-americana. Então te facilita algo. Né? Não, que me deu toda a estrutura, né? Então eu tenho família lá, que é minha esposa e a família dela. Claro. Né? E os amigos dela que vai se tornar seus amigos. Entendi. Mas eu, por exemplo, eu não sei se eu poderia sobreviver na condição que eu tenho sozinho, se eu não tivesse o apoio dela. Entendi. Porque é questão financeira. E é um país caro, né? Então, caríssimo. Você viver. E se você vai para os grandes centros, Nova York... Mais ainda. Pior. Você vai alugar um quarto em Nova York por $2.000. Para você ganhar $2.000 por mês, ganhando $15 por hora, você não vai chegar lá, eu sou o bambambam. Tá cheio de bambambam, cara. Tá cheio de bambambam. Você é mais um que pode fazer muito bem o seu trabalho, mas você tem que ter oportunidades. As oportunidades, você não chega já por cima. Quem chegou por cima foi o Tom Jobim. Mas já era o cara. O cara já tinha ido no Carnegie Hall, pô. Né? Já tinha cantado com o Sinatra. Já era amigo do Sinatra. Então não mas, é um caso extra, mas né? o Raimundo Newton. Legal isso que você faz no violino, né? Mas aí você tem que ter casa para morar, você tem que ter comida. Entendeu? Então, e se você não tem um recurso, você vai tocar na rua, você vai ganhar $20, $30, $50 por dia, se você tocar direto. Isso não é nada. Uma vez eu estava em Boston, em 94, e conheci vários músicos de rua e tinha um cara que ele tocava bateria. Ele era irlandês, ele tinha família. Ele falou, cara, eu tenho que ganhar pelo menos... Isso em 94. Na rua, no verão. Na Harvard Square, a universidade, né? Porque os turistas estão todos lá, né? Sim. Eu tenho que ganhar no mínimo $100 por dia. No mínimo. Aí outro dia foi um cara lá trabalhar em casa. Eu falei, pois é, essa é a realidade americana. Eu falei, pois é, né? Ele falou, $100 por dia é para você morar na rua. É para você morar na rua. Caraca, isso
Mudou muito, né? Então, sabe, não é uma ilusão. É uma realidade. É uma realidade. Mesmo, Então, né? você quer fazer carreira, ou você tem amigos que te amparem lá, de preferência americanos, ou você tem que ter economia, cara. E as pessoas chegam lá já devendo, acreditando que vai ganhar a mão de obra pesada. Não dá. Você tem que chegar lá com $10.000 no banco. Pelo menos, né, cara? Para você ficar numa boa, para você não se preocupar, senão você entra em parafuso. Uhum. Você, como artista, Claro. você não pode. Você tem que estar tranquilo, pelo menos nos primeiros meses, os três primeiros meses, você tem que estar tranquilo para você fazer contato, né? E ver onde é que está o mercado. Exato. E você não precisa se preocupar com dinheiro, cara. E uma pergunta, Newton. De leste a oeste dos Estados Unidos, tu acha que é o mesmo sistema ou não? Ou tem um centro só? Como é que é a tua opinião concernente ao país? Porque, sei lá, é o mesmo centro em Los Angeles que tem as mesmas oportunidades em Nova York? Ou na Carolina do Norte, ou em Miami? Como é que é na tua cabeça? Como é que a tua experiência te conta isso? Olha, eu não tenho muita experiência nesse ramo, né? Mas o principal centro é Nova York. Nova York, né? O segundo é Los Angeles. Só que Los Angeles está ligado à indústria do cinema. Não é isso? Então É muita gravação, é muito contrato de músico. Né? Pô, Los Angeles, né? Nova York tem tudo. Porque tem a Broadway, tem os pubs, né? Pubs não, os clubes. Os clubes, né? E é 24 horas. É uma Babilônia, Uma Babilônia. Cara, é 24 horas ali. Então tem de tudo ali. Mas tem também muita gente fazendo já o que você gostaria. Isso que eu te falei, o Bam, você pode ser um pouco ali exótico, mas isso aí não quer dizer muita coisa, não. Já né? tem, né? Hoje, já tem, o mercado já está pronto, né? O cara não vai te dar chance porque você é brasileiro. Né? Só se ele for seu amigo. Entendeu? Mas por isso que eu te falei, você tem que ter amigos, pessoas que te amparem, que te levem para os lugares, que te apresentem as pessoas. Como a minha esposa fez, olha, você vai fazer o mestrado lá. Te colocou, né? Ela, entendeu? Ou quando eu fui direto para Berkeley, conhecer as pessoas. Mas se você for numa aventura, ninguém vai assim, cara. Alguém tem que te chamar. Alguém tem que te chamar. Alguém, né? Não, qualquer lugar. Hoje já não tem mais assim. Sabe? Você vai quebrar a cara. Eu tive amigo que foi para Paris, foi para Nova York, foi para Boston. Eles voltaram, cara. Frustra, né? E sem se preparar. Porque o cara tem que sobreviver. Por mais genial que seja. E as oportunidades não são para todos. Entendi. E a adaptação no exterior, você sabe, não é para qualquer um. Morar no exterior não é para qualquer um, cara. A pessoa não se adapta. Né? Tem uma série de fatores. Hoje eu sinto que, de repente eu posso ficar uma temporada em Manaus. Né? Entendi. Mas eu vou ter essa certeza quando eu estiver aqui. Por isso que eu já estou fazendo todos os contatos. Há possibilidade. Sim. Mas eu tenho que vir com a segurança. Claro. Eu não vou precisar trabalhar porque eu já tenho minha aposentadoria. No caso, eu não sou mais jovem, eu sou um professor aposentado, cara. Você está com que idade hoje, Newton? 62. Vou perguntar, quais são aí os teus futuros projetos e, sei lá, sonhos lá trabalhando? O que tu está pensando aí? Eu só tenho esse projeto, né? Aqui em Manaus é criar essa orquestra de jovens com bolsa. Legal. Esses jovens vão ensaiar diariamente, uma vez ou 3 vezes por semana, numa média aí de 3 horas e meia com intervalo. Esses jovens eles vão ser selecionados, tá? Eles vão ter bolsa de estudo, que eu estou pensando em 2 salários mínimos, né? Esse dinheiro para eles esse dinheiro não é para pagar, porque eles não são profissionais, eles são alunos. Para se manter. Para se manter, para poder não trabalhar em outra coisa e trabalhar com a música. Então, 2 salários mínimos dá para ele pegar o seu transporte e pagar a sua alimentação. São 2 salários mínimos. Um trabalhador ganha por mês um salário mínimo trabalhando todos os dias. Sem contar sábado e domingo, né? Esses jovens, eles podem trabalhar 5 dias por semana,
mas só 3 horas e meia por dia, né? Porque ele precisa estudar, né? Sim. Praticar o seu instrumento fora do horário presencial, né? E esse projeto é para fazer a música oral no processo criativo, usando a criatividade, para fazer apresentações local, regional, nacional e internacional. Legal. Porra, cara. Tem mais. Valeu, Não é pouca coisa não, cara. E a gente vai ter que ter recursos, claro, tanto do apoio, Estado, apoio, como privado, patrocínio. Pô, como é que eu vou levar 11, 15 pessoas daqui para os Estados Unidos? Claro, não. Tem que... Como? É. Lá eu posso conseguir a estadia e a alimentação. Sim. A própria universidade tem alojamento. É porque tem que fazer convênio, né? Sim. Mas a passagem aérea não. É. Nenhuma empresa aérea vai financiar assim. Porque é muita gente, ela pode financiar uma cota ali, 2, 3 passagens. Mas vai ter que pagar. Né? Ó, obrigadão. Pô, Newton, obrigado. Sucesso mais uma vez aí. Finalizando. Pô, te desejo que tu realize esse sonho e que tu implemente aí o que tu aprendeu durante toda a tua trajetória, né? Porque esse é o sentido da vida, aprender, buscar, lutar e depois Ensinar para aprender, ensinar aprender o para legado, ensinar. né? Mas a gente chega numa idade, né? Assim, que, Legal. E eu sinto que eu tenho que transmitir esse conhecimento que eu adquiri. Com muita dificuldade. Muita dificuldade. Imagino, Uma humilhação, sabe? Um desprezo do ser humano pelo outro. Ainda tem muita gente que ainda precisa aprender a respeitar o músico, né? E tem a questão técnica do Legal, instrumento. legal. Obrigado. Bacana, gente. Valeu.